Olá, pessoal de casa. Hoje o episódio Partilha Estelar tá muito especial. Eu tô aqui com meu irmão de caminhada, Bernardo de Oxóssi, e hoje a gente vai falar para vocês o que Exu pode trazer de aprendizado em sua vida. Bernardo, para o pessoal que não te conhece, que a gente fala muito do seu trabalho, se apresenta aqui no nosso canal, fala como você entrou no caminho espiritual, quais são os seus trabalhos, redes sociais, se apresenta aqui pro pessoal, cara, nada melhor do que você próprio trazer aqui para nós. Muito obrigado pela presença. Bora falar de Exu, não bora? Bora falar de Exu. Obrigado, Marquinhos, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no teu canal. Me conhece como Bernardo de Oxóssi. Minha caminhada espiritual começa aos 10 anos de idade, como eu estava conversando antes de começar a gravação. Começo a ter o que eu chamo de distúrbios mediúnicos com 10 anos de idade. Então fui pro kardecismo, fiquei até os 16. Depois dos 16 anos fui buscar, sempre tive um chamado muito grande para magia, então fui estudar hermetismo, Wicca, Goetia, né, essas coisas todas. Devido a um problema de saúde que minha atual esposa teve, que nenhum médico descobriu o que era, e ela foi curada em um terreiro. Né? Chamado, né? É o chamado. Então, aí o rapaz, espera aí que isso aqui, existem mais coisas entre o céu e a terra do que acredita minha vã filosofia. Né? E eu me permiti conhecer. Na época, eu sempre fui muito acadêmico. Sim. Sempre fui muito acadêmico. Minha formação é engenharia mecânica, então sou muito técnico, racional. E é muito importante no caminho espiritual a gente ser racional para não entrar no devaneio, né? Isso. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em literatura religiosa, com ênfase em história da África no Brasil, né? E aí eu comecei a tirar um pouco daquelas minhas crenças limitantes, quando eu comecei a estudar a historicidade, a antropologia das religiões, né? E eu escolhi uma faculdade, eu fiz em Harvard, porque é uma faculdade que não tem um viés religioso. É completamente focado no estudo da expressão religiosa do humano, da antropologia mesmo em si. Então fenomenal. Não tem um direcionamento religioso. E eu acredito que as afro-brasileiras precisam desse direcionamento que tu buscou nessa tua formação. Aí, meu irmão, isso aí incomoda tanta gente, porque aí quando eu falo aqui, por exemplo, eu já desisti um pouco de ir para as redes sociais abertas, né? Não para podcast, mas para as redes sociais, para poder desmistificar algumas coisas, porque as pessoas não querem desmistificar suas ilusões. Isso, não quer. Entendeu? Sim. Não querem. Então eu não vou ficar jogando, como eu digo, pérolas aos porcos, né? Então quem quer saber, ouve um canal, assiste um canal sério como o seu, para poder desmistificar. A pessoa tem que buscar o conhecimento. Quando eu jogo nas redes sociais abertas, vem qualquer pessoa. Vem qualquer pessoa que às vezes não está interessada, mas quer criticar, né? Pai José fala uma coisa, perfeito. Pai José fala uma coisa assim: você é fonte, bebe quem quer. Isso. Então você tem que entender onde você vai levar e projetar essa informação, e você não tem que se preocupar com a necessidade de validação dos outros, né? Você tem que fazer o seu trabalho. Mas muito bom. Aí depois eu comecei, opa, não é aquilo que eu estava imaginando. E aí eu comecei pela Umbanda. Então na Umbanda que eu fui feito, né, que eu fui consagrado, é Almas em Angola, então demora geralmente 7 anos para ser sacerdote. Eu demorei 12. Que eu sempre fui muito questionador. Sim. Então, Bernardo, tem que fazer isso. Por que tem que fazer? Qual o fundamento que tem que fazer? Isso. Né? A parte de física, tu tem toda a parte da física, tu vai entender da parte de... cromoterapia. Tu vai entender de um modo energético, científico. Então, um ebó não deixa de ser uma ciência mágica, espiritual, que tem uma fundamentação. Então, tu queria entender qual é a fundamentação científica. Eu não aceitava porque é assim. Acenda lá uma vela branca, porque não é amarela. Por que não é preta? Né? E eu até brinco dizendo que eu fui consagrado pai de santo para se verem livre de mim. Né? Rapaz, vamos consagrar logo esse rapaz aqui para ele ir embora. Pra ele parar de fazer Para ele parar de encher o saco, né? Maravilhoso. E aí eu fui consagrado sacerdote com 12 anos de Umbanda. Então eu fico abismado hoje as pessoas que entram nos terreiros e saem com 3 anos de sacerdote. E aí aquilo, quando eu cheguei ao sacerdócio, Marquinhos, acabou. Era só isso. E não desvalorizando a Umbanda, que eu amo demais, me trouxe até aqui também, mas eu achava pouco, eu achava só isso. E eu fui começando a buscar outros cultos. Só uma pergunta. Na Umbanda não se fundamentava muito quebra de feitiços mais pesados, essas questões umbralinas? Era mais superficial? Era isso que tu sentia que faltava? Era mais superficial. A Umbanda, ela assume um viés moral cristão. Sim. Kardecista, né? Existem os sincretismos, que eu sempre julguei muito sério isso, né? Existiam, por exemplo...
junções de culturas que eu... É assim, Marquinhos, eu acredito que a espiritualidade ela é uma só, tá? Mas ancestralidade não. Eu não posso chegar, por exemplo, para um orixá, que ele é uma divindade iorubá, Ligado ao culto daquele povo e tentar adaptar e entender que aquilo vai ser. E eu queria adaptar e falar assim, ele entende. Não, peraí. Um orixá, que ele é cultuado de 1375 a 1500 antes de Cristo, aí ele vai entender a minha ignorância? Não, não vai. Ele não vai me julgar, mas não vai responder. Porque existe uma fundamentação. Inclusive eu perguntei isso pro Tranca-Rua incorporado em ti, né? Por que em alguns ritos religiosos existe a necessidade de iniciação? É por conta de chaves vibratórias de egrégora? Ele disse que sim. O que ocorre é que quando você não possui a ancestralidade, você precisa ser iniciado para você ter acesso à chave vibratória para conseguir erguer aquele campo de magia. Isso. Então, você não sendo ligado àquela ancestralidade, você tem que ser iniciado. E aí, se você tenta fazer o campo magístico e ele não abre a chave porque você fez uma readaptação, envolveu um secretismo, colocou alguma coisa da sua cabeça, aquilo ali não vai funcionar. E aí, teu pensamento científico foi buscar isso. Você entende bem mais de egrégora do que eu. Então, imagina assim, uma egrégora é formada pela coletividade de conscientes coletivos, né? Isso. Beleza. Então, ali tem uma chave, ali tem uma ancestralidade. Né? Então, como é que eu quero aprender sobre essa egrégora, pegar o conhecimento dessa egrégora... Se não for na raiz. E se não for na raiz? E se eu desvirtuar ela? Como é que essa egrégora vai responder? Não vai responder. Isso. Né? Perfeito. Então, por exemplo, um caboclo afro-brasileiro tupinambá que se apresenta como tal, responder por um orixá. Por quê? Porque eu preciso de um guia para responder por um... Se o caboclo é um espírito da sua ancestralidade, o orixá, ele tá ligado a um Elohim, a uma cultura que foi formatada, né? Onde tá a ligação? A ligação foi construída no rito brasileiro. Mas é a mesma necessidade onde foram criados os santos. Na minha incapacidade de aceitar ou até mesmo de crer que eu tenho merecimento de ir na fonte, eu tenho que pegar intermediários. Aí tu foi se questionando, então tu foi estudar. Aí eu fui estudar. História. Aí, beleza. E aí, eu fiz ciência da religião. Massa. Aí depois eu comecei a criticar tudo isso e eu fui buscar as origens. Então, eu quero entender mais sobre Exu, eu vou para Quimbanda. Eu quero entender mais sobre Caboclo, eu vou para Jurema. Uhum. Então, eu fui para a raiz do negócio. Né? A Jurema, para quem não sabe, para quem vai estar vendo a gente aqui, muita gente do Sudeste, talvez que não conheça tanto. É incrível, pessoal. A Jurema, existem cartas dos jesuítas ao rei de Portugal em 1615, relatando sobre um culto, né, chamado Jurema, que era um dos povos, que era a junção dos povos, que já era praticado pelos povos potiguaras, né, interior de Natal, interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né, que utilizavam o vinho da Jurema para facilitar a conexão, para potenciar a conexão, e era culto aos ancestrais. Ou seja, incorporavam-se os espíritos, né? E aí, o catimbó, tá ligado? Essa linha da Jurema. Era o catimbó. Então, de lá, pro pessoal de casa, lá que viu o Zé Pilintra, né? Todo o Mestre Maximiliano, todos esses vieram de um culto ancestral. E aí, a ancestralidade nossa, né? Por isso que é tão forte aqui do Nordeste. Indígena exatamente. E africana. Aí, o que acontece? Esse é um contexto histórico. Muito dos guias que se apresentam hoje como Quimbanda, veio da Jurema. Veio da Jurema. Então, na seca de 15, em 1915, houve uma seca muito grande no Nordeste. Sim, então, foram 46 milhões de nordestinos para o sul e sudeste do país. Ajudaram a construir Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí criou seu amálgama. Aí, a coisa mais parecida que eles tinham de catimbó eram as macumbas cariocas. Certo. Então foram muitos guias foram para lá. Tanto é que, imagina, no Rio de Janeiro estava acontecendo um fenômeno que ia mudar radicalmente a espiritualidade brasileira. Ou seja, eu tinha ali iorubás, eu tinha bantus, eu tinha bruxaria europeia, eu tinha cultura afro-ameríndia, eu tinha ameríndia pura, eu tinha kardecismo, tudo explodindo ali no Rio de Janeiro, né? E se formatando o que chamava-se as macumbas, né? Só que não tinha uma identidade carioca. Sim. Era uma identidade de todo lugar do mundo, mas não tinha uma identidade carioca. Isso, porque todo mundo estava num êxodo ali dos seus próprios conflitos do Nordeste, e aí aquilo foi esse amálgama cultural que formou o que a gente conhece como Umbanda. Como Quimbanda. E aí o que acontece? Aí o Rio de Janeiro precisava identificar-se naqueles cultos. Né? E aí pegou um personagem como Zé Pilintra, que era o malandro, Lapa, e deu uma
Mas eles surgiu foi lá. Uma roupagem. Ah, mas é paraibano, pernambucano, Isso. né? Exatamente. Então, existem relatos de incorporação de Zé Pilintra muito antes de Umbanda. Muito antes de... Então, não é assim, ver o malandro que desce do Morro da Lapa. Não. Entendemos que hoje Zé Pilintra é uma egrégora, Zé Pilintra é uma falange. Então, esse Zé Pilintra específico que A, B ou C incorpora, pode falar de um malandro da Lapa, que era a pequena África na época. Sim, Né? e aí também, até porque é uma falange de espíritos, eles vão utilizando essa roupagem, e muitos ali do inconsciente coletivo ligado ao Rio de Janeiro foram aderindo pela própria cocriação coletiva de quem fazia parte do processo. Então, e aí, Bernardo, quando tu pegou, estudou, entendeu a história, os mix culturais, né? A influência, por exemplo, dos malês, tudo isso aí que entrou na Quimbanda, isso modificou a tua visão do processo espiritual, amadureceu, e como foi se formatando a tua conexão espiritual nisso tudo? Eu vou te dizer, mas que eu sou iniciado para Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda, de Quimbanda e de Jurema. E ainda acho que não sei nada, tu acredita, cara? Mas não é assim, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente percebe que a gente não sabe porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu ainda me pego, às vezes, achando tudo isso pequeno, pouco. Como se faltasse muita coisa esse copo tá... Claro que eu procuro ver a metade do copo cheia, mas entendendo as minhas limitações e que eu tenho metade do copo vazio. Isso é importante. Bernardo, como é que tu faz para, com o teu conhecimento, com o teu aprendizado, com o teu estudo e com toda a base histórica, tu não se deixar pegar por justamente aquilo que tu fugiu, que são as crenças e os dogmas de todas essas iniciações, para tu manter sempre a mente aberta? Porque toda vida que a gente adentra um culto, aquele culto vai ter seus dogmas, vai ter seus preceitos, mas sempre existe um espaço para manifestação espiritual pura, porque todo culto surgiu de um espírito incorporado no médium que passou algo. Qual é o ponto de equilíbrio entre a mediunidade, o trabalho intuitivo para que se expanda o conhecimento e honrar as origens e a raiz? Isso é uma pergunta difícil, né? Sim. Mas por que eu pergunto isso? Porque você não pode dizer para quem está iniciando agora que ele tem que confiar na intuição dele, porque o cara não sabe de porra nenhuma. Então vai dar problema. Sim. Mas para um sacerdote, ele vai precisar receber dos seus guias coisas novas, porque o astral se renova. Então, Bernardo, fala para mim, como tu consegue criar esse mix no teu trabalho mediúnico, teu trabalho espiritual, entre as novas informações que chegam dos teus guias, novos aprendizados e a tradição? Olha, vamos lá. Primeiro que eu não misturo os cultos, né? Eu não faço um mix. Eu não acredito em espiritualidade self-service. O que é espiritualidade self-service? Estamos observando uma mania ocidental de achar que a espiritualidade que é vasta, e assim deve ser, e eu acho que a gente não tem acesso nem a 2% disso, é um grande bandejão, tá ali tudo ao nosso serviço. Ok, é lícito você procurar o conhecimento e buscar novos elementos, mas eu não posso chegar indo com o meu bandejão e botar assim, eu quero esse macarrão com camarão. Eu vou catar o camarão e deixar o macarrão. Não. Ou você pega a porra do macarrão com camarão, ou não pega esta porra, bicho. Não vai se adaptar a você. Porque lembra que a gente falou que é uma chave vibratória de egrégora? Você quer fazer um ebó e uma magia, você tem que fazer dentro do rito da ancestralidade. Porque alguém está repetindo aquilo há centenas de anos. Então não queira mudar aquilo que pode dar problema, né? Então o que acontece? Primeiro que eu respeito o seu culto em sua raiz. Então na minha casa, no meu terreiro, eu não misturo Umbanda com Quimbanda e com Jurema. Eu respeito os cultos, ou com o culto tradicional, ou com minhas magias. As minhas práticas não falam sobre o meu culto. Legal, agora eu entendi. Então eu entendi. Como sacerdote, como culto, eu respeito a tradição e as origens. Mas as minhas práticas, ou seja, trabalhos de abertura de caminhos designados a mim e ao meu terreiro são orientados pelo meu guia. Sim tem os aspectos mediúnicos da expansão. Da expansão. Massa, legal. Entendeu? E outra coisa, cara, se uma vez que eu falo, eis-me aqui, e o guia, ele sabe que ele está dentro de um arquétipo, ele sabe que ele está dentro de uma egrégora, ele vai respeitar. Ele não vai... Ele não vai... não vai. Eles respeitam uma coisa que... inclusive eu li num livro isso. Mentor de luz respeita grau consciencial. Então ele sempre respeita o grau consciencial, o arquétipo, os desígnios daquela egrégora, né? Sim. Achei muito legal, porque essa resposta, Bernardo, que tu me traz, é uma resposta de, olha, como sacerdote eu tenho que ser responsável por outras consciências. Então eu preciso estar ligado à tradição, porque eu sei que funciona. Sim. Agora, nos meus trabalhos, quem manda é o guia-chefe, porque ele vai estar ligado às especificidades do meu campo, da minha família, dos meus caminhos, dos meus processos.
processo. E é o que eu falo até para os meus iniciados de Quimbanda. Eu falo, olha, não existe um copia e cola. O que você não pode mudar são fundamentações do culto. Sim. Então, o que acontece? Você não vai inventar uma iniciação, você não vai inventar um fundamento, isso não pode ser mudado. Agora, as suas práticas diárias são suas. Massa. Então, se um quimbandeiro tem uma experiência com um Rudu em suas práticas, ele pode colocar as elementos do Rudu desde que o Exu dele... Se o Exu dele orientou ele a fazer um tipo de oferenda para uma questão dele pessoal, um ponto específico, alguma coisa, isso é o processo dele. É o processo dele. Mas quando você guia um egrégor, você tem uma responsabilidade coletiva e aí você se ancora na tradição para você levar isso com firmeza. Então, existem coisas, inclusive dentro dos cultos, que eu não concordo. Algumas coisas eu já mudei e outras coisas eu não tenho poder de mudar. Né? Então, por exemplo, na Umbanda que eu pratico, eu não sincretizo. Sim. Na Umbanda que eu pratico, eu não obrigo um preto velho a carregar um rosário. Sim. Na Umbanda que eu pratico, eu não obrigo um caboclo a falar de um orixá. Sim. Eles são livres. Agora, na Umbanda que eu pratico, eu mantenho alguns ritos que, mesmo tendo criticidade sobre eles, eu não tenho poder de mudar, pois vai descaracterizá-los. Perfeito, porque aí eu tô mantendo a tradição da egrégora que me formou e dos espíritos que a seguem. Exatamente. Perfeito, muito bom. E aí, então, aí foi daí dessa busca quase que científica, metodológica, que surgiu o Bernardo, sacerdote e também pesquisador. Mas doeu muito. Não foi assim não. Eu falo pra vocês, ó, não tem caminho espiritual leve não, meu irmão, não tem não. Não foi assim não. Ainda na faculdade, aí voltando bastante, mas bem rápido, ainda na faculdade, eu participei de um processo de trainee para o Banco Americano. Porque banco americano, empresa americana, não gosta de administrador de empresa. Ele gosta de pessoas técnicas. Então, é economista, engenheiro. E eu participei de um processo de trainee estando na engenharia. Porque, na verdade, eu entrei na engenharia porque eu era bom em matemática. Não era porque eu queria ser engenheiro. Não era porque eu queria ser engenheiro. Nas aptidões, né? Nas aptidões. Eu amo física, né? Massa. Então, aí... eu participei do processo de trainee, fui trainee, consultor, gerente local, gerente distrital, gerente regional, superintendente. Passei 18 anos no banco. E aí, eu sempre tinha aquela... Só que eu só era feliz dentro do terreiro. Eu já tinha um terreiro. O sinal do amor, que eu tive uma resposta espiritual, desculpa interromper, mas é porque é muito fenomenal isso que tu trouxe. Que eu fui fazer a consagração da ayahuasca com a Tereza, foi a minha segunda consagração, e cara, não tive visão nenhuma. Zero. Eu só escutei dentro do meu coração assim, você quer saber qual é o norte do seu trabalho? Procure o amor. Ponto. Acabou. Onde está o amor? Aí apareceu as imagens de quando eu estava atendendo sem amor, porque a agenda não estava boa, quando eu estava atendendo com amor, e que tudo com amor funciona. Ou seja, era a tua alma dizendo, o teu lugar aqui. E como é que tu conseguia trabalhar no banco, Bernardo? Ah, meu irmão, aí foi... Aí depois aí eu tenho um programa de TV, né? Aí eu tinha o banco, e eu inventei de entrar em sociedade num restaurante. Tudo igual a mim. E tinha um terreiro. Se mete mil coisas. Né? E eu comecei a ter que escolher os bichinhos, né? Comecei a ter que separar os bichinhos. Aí eu peguei, não, então eu vou usar aqui esse trampolim do restaurante, vou potencializar ele, porque quando eu for vender, aquilo vai exponenciar e tudo, vai favorecer. E aí eu saí do banco. E aí depois o programa eu tenho que blindar e o terreiro é o meu propósito. Sim. Aí depois eu saí do restaurante, né? Vendi o restaurante, a parte do restaurante, a sociedade. E aí só que eu toda a vida, quando eu entrei na espiritualidade, Marcos, eu me dediquei 100% à espiritualidade, na verdade, depois de, sei lá, 12 anos, botar 12 anos, 12 anos para 46 que eu tenho hoje, é um bocadinho de tempo, né? Eu sempre eu não fui criado para a vida espiritual. Minha mãe médica, formada na Europa, não tem ninguém na minha família minimamente espiritualizado. Ninguém. Ou seja, tu foi realmente assim, um resgate da ancestralidade toda. Tu foi total. E por isso a Quimbanda é tão forte. A Quimbanda é tão forte. Então, assim, e aí não tinha referência nenhuma. Né? Fui criado num colégio particular, fiz universidade particular, fiz pós-graduação em universidade americana, então fui preparado para uma vida executiva. Né? Aí mudou tudo. E aí eu fui me consultar com um irmão de santo, que é pai de santo hoje, com o irmão de santo, que aí ele, muito bom, oracula muito bem. Ele falou assim, meu irmão, o oráculo está dizendo que o executivo tem que morrer pro pai de santo
nascer. Então, E aí eu percebi, tudo que eu fiz, tudo que eu sacrifiquei, tudo que eu investi, não é isso, né? e aí eu percebi que muito também das minhas barreiras era ego. Por quê? Eu costumo brincar, né? Minha esposa casou com um superintendente de banco americano e hoje é casada com pai de santo. Aí eu. O engraçado é que isso não diz nada, absolutamente nada sobre a sua prosperidade, sobre a sua alegria, sobre como você vive a sua vida, mas existe um dogma social de que, ele é superintendente, ele é médico, ele é advogado. Pra eu falar o que eu fazia pras pessoas depois. Te entendo, irmão. Rapaz, Te entendo demais. era um negócio que hoje eu falo. Até um dia, quem quebrou isso foi um grande amigo meu. Esse amigo meu, eu tinha saído do banco, fui fazer uma consultoria numa grande indústria de colchões, consultoria de vendas. Ele era o diretor financeiro. Nós nos tornamos amigos. E ele hoje, ele é um grande industrial, ele abriu a própria fábrica de colchão, ele é proprietário de 8 fábricas de colchão. E foi no aniversário dele, nós somos uma churrascaria, e só grandes empresários, dono de rede de lojas, de cliente dele, né? E tudo mais, outros fabricantes, só... E eu lá no meio, perdido, né? E eu perdido lá no meio. E aí, um amigo dele falou assim: e aí, cara, tu é do mercado também? Tu é lojista? Né? Tu é industrial? O que é que tu faz? Aí eu peguei e falei assim: sou macumbeiro. Rapaz, a mesa se calou. Aí esse amigo meu, vendo o clima, falou assim: tu acha que a gente é próspero por quê? Porque ele faz macumba pra gente. Aí, quebrou o clima, né? Quebrou o clima. Quebrou o clima. Ai, que maravilha, cara. Mas não é isso. É dificuldade. O que você faz? Eu sou empresário de tal, sou espiritualista, sou terapeuta. Isso deveria ser a coisa mais normal. Porque quem aqui não tem problema espiritual? Tua agenda tem vaga? A minha não tem, não. A minha não tem, não. E aí, a coisa mais fundamental, uma coisa que é da nossa ancestralidade, o xamã, o curandeiro, isso se perdeu na sociedade e nem valorizado é. Então, eu acredito, inclusive, que nós viemos para mostrar o quão é possível você prosperar com a espiritualidade no seu propósito e para renovar a visão das pessoas sobre ser um curador de almas. E até eu mesmo, sendo bem honesto, no começo, eu não acreditava que eu poderia ter a prosperidade que eu tenho hoje através da espiritualidade. Mesma coisa, só que você não consegue ver o quanto você pode crescer. Porque a gente só vai ter como parâmetro quem veio antes da gente. E se nós formos os vanguardistas, os pioneiros, que é o nosso caso? Sim. Aí você não tem... Por isso que eu digo, você não tem como saber o quanto pode crescer. Você pode ser o pioneiro. Sim. E hoje, sendo bem honesto, o salário de superintendente não faz um pingo de falta para mim. Mesma coisa, nem de programador. Não faz um pingo de falta para mim. Então, Aí tu tinha esse conflito... Tu teve um voto de coragem. Matou o superintendente, vendeu o restaurante e começou a se dedicar. Prosperou desde o começo? Tiveram oscilações? Teve dúvida? Porque o que eu vejo mais forte, Bernardo, assim, quando a pessoa troca, ela dá um mergulho no propósito dela, é que às vezes ela própria não acredita, porque ela não tem a referência. Então, quando ela duvida do processo, ela pode dar uma apagada. Como foi pra ti? Fluiu de uma vez? Tiveram oscilações? Como é que foi? Oscilações sempre tem, porque assim, eu não era tão conhecido. Né? Eu tive que construir. Né? E aí eu construí a minha base sobre um pilar muito importante para mim, que é a credibilidade. Então eu comecei a falar, eu pensei assim, cara, o que é que assusta as pessoas dentro de uma ajuda espiritual? Serem enganadas. E com certeza. Né? E aí eu peguei e fiz o seguinte, aí foi o ato de coragem mais assim, ou eu acreditava ou eu acreditava. Eu comecei a dar garantia. Você vai fazer esse trabalho, daqui a 21 dias você vem jogar de novo. Se não tiver funcionado, eu refaço tudo sem custo nenhum. Aí foi começando a crescer. Porque começou a dar resultado. Mas, na verdade, aquilo para mim não foi uma ação de marketing, foi uma ação para eu acreditar no que eu estava fazendo. Mesma coisa que o Robson falou, ele começou atendendo de graça porque ele queria ver os resultados para ele acreditar no que estava fazendo. Exatamente. Mas será que eu tô doido? Eu falo isso muito na mentoria. A roda da fortuna. Eu sempre falo isso. Qual é a roda da fortuna? Quanto mais você trabalha, mais você tem sucesso. A cada sucesso você retroalimenta a sua confiança. E aí aquilo vai se transformando em um ciclo, até que você, cara, você não duvida do seu trabalho. E o universo é mental. Então quando você tem essa certeza inabalável, a espiritualidade consegue abrir todas as portas através de você. Não, e outra coisa, cara, assim, eu não me achava digno
de receber um dinheiro, que ninguém ganha nada, né? Ganhar dinheiro, né? De receber um dinheiro que não era meu, porque eu não dei a solução. Entendeu? Isso serve para várias coisas. Primeiro, para testar o que a gente chama de fé, né? Segundo, para eu trabalhar essa questão do merecimento, ou seja, eu tô vendo que transformou, então agora eu aceito. Isso, aí tu abre o teu campo. Eu abro meu campo de prosperidade para aceitar, porque eu tô merecendo, né? E terceiro, cara, foi aquela técnica Viking. Eu vou queimar o barco, bicho, para não ter volta. Para não ter que voltar. Então, eu costumo até falar isso no terreiro, né? Tranca-Ruas fala isso no terreiro. Fala assim, eu não trabalho para ver se dá certo, eu trabalho até dar certo. Até dar certo, exatamente. Até dar certo. Massa. Então, que massa essa história. E cada processo é um aprendizado. Eu acredito que muita gente que tá ouvindo a gente, que tá nesse processo de queimar o barco, tem que queimar o barco. Tem que queimar o barco. E aí, ela precisa de ferramentas para confiar na própria espiritualidade. O que eu noto, inclusive, eu vou ver se eu gravo um vídeo depois, é o não merecimento das pessoas. As pessoas, a espiritualidade vai lá, dá um voto de confiança. Ó, tá aqui a missão sobre você. Mas a pessoa não se sente merecedora, não se sente confiante e ela afunda sob o peso de uma responsabilidade, porque ela se acha incapaz. E o pior, quando ela se acha incapaz, eu cutuco a ferida da devoção religiosa assim, ó. A espiritualidade colocou a missão pra você? Tu acha que a espiritualidade dá ouro em mão de tolo? Então você tá duvidando de você e da tua espiritualidade por tabela. Então, ao invés de você observar que se aquilo não voto de confiança, é porque existe uma realidade onde você honrou esse processo. Bernardo, cara, tu atende muita gente. E eu imagino muito terapeuta lascado, assim como eu. Não, você não tá lascado, não. Você tá bem. Não, assim como eu atendo os terapeutas lascados. Eu tô sim, bem. você tá Eu muito tô bem. bem. Eu, felizmente. Você tá muito bem. Eu atendo muitos e eu acho que o mais massa pra gente levar pras pessoas, Bernardo, meu irmão, qual é o aprendizado que Exu traz pra vida do estudante de espiritualidade, mas principalmente do terapeuta, que esse pessoal não tá conseguindo aprender? Qual é a força que Exu traz pra todo mundo viver uma vida melhor? Primeiro, realmente eu atendo muita gente, né? Por exemplo, por ano eu atendo em média 1.400 e poucas pessoas, né? Porque como o agendamento é todo online, as pessoas atendem online, aí eu tenho um relatório, né? Então, ano passado foi 1.430 e poucas pessoas. É muita gente. Muita gente. É muita gente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Dessas 1.430 e poucas pessoas, eu é muita coisa, mas eu fiz 386 trabalhos. Nem 30% das pessoas que me procuram é magia. Esse é um problema, né? Todo mundo acha que é isso. Não é magia. Autorresponsabilidade. Não tem aí, ou eu passo, por exemplo, pro Ohana, que é um instituto que eu confio, ou pro psicólogo, ou psicanalista, falo, o seu problema não é comigo. Isso. Não sou eu que resolvo o seu problema, né? E sim, hoje em média, Marquinhos, eu acho que 60% das pessoas que eu atendo são terapeutas. E as outras pessoas são indicação de terapeutas. Dificilmente vem alguém do nada, do mais absoluto nada, ninguém vem jogar comigo por curiosidade. Eu não tenho esse desprazer. Eu não tenho esse desprazer. Isso é muito bom. Nós também conseguimos fazer esse filtro. Eu não tenho esse desprazer. Mas um grande problema. Eu tô generalizando, tá? Muitas pessoas que estão vendo a gente aqui não vão se identificar com isso. Mas eu tô generalizando. Primeiro, eu costumo dizer que são terapeutas ainda em formação. O cara faz um curso de final de semana, né? E quer se aventurar, botar a mão na cumbuca, de toda a cumbuca. Segundo, não é autoconfiança, cara, é ego. As pessoas fazem um trabalho dar certo, fazem o trabalho em vez de passar, não, isso é pesado, mas em vez de passar para o Marcos, em vez de passar para outra pessoa, quer abarcar o mundo com as pernas. Ou seja, não entender da sua especialidade. Da sua especialidade e dos seus limites. E ninguém consegue ser generalista. Você vê um médico, é neurocirurgião, é cardiologista, ele pode até ter duas especialidades, mas sempre você vai ter o seu dom focado em uma coisa, né? Então ele tem que entender onde eu vou. Se eu vou na crença, se eu vou no sistêmico, ou se eu vou no pesado, do grosso na Palmeteu, ou se eu vou na macumba. Isso. E aí, se você não... Aí eles querem pegar tudo. Então, outra coisa, é a falta do autocuidado. Tá? É a falta do autocuidado. Então, assim, eu passei o dia atendendo, peguei processos obsessores, entrei em realidades paralelas e acredito que estalando meu dedo eu vou me limpar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas às vezes você não consegue ter ectoplasma. Às vezes você não consegue. Você tem que ir para a natureza, você tem que também, até a parte psicológica tem que cuidar. Eu vejo uma coisa muito bacana nas tuas redes sociais, é que tu fala banho de erva, e tudo mais. Então as pessoas, muitos terapeutas, eu pergunto assim, cara,
quantos banhos você toma? Aí o cara, faz muito tempo que eu não tomo banho de erva. Eu tomo de quê? De que é que você toma? Ah, não vou lembrar. Não toma. Não toma nunca. Não toma, não toma. Outra coisa, até mais forte do que um banho de erva, você ir para um pão de força, para uma cachoeira e se conectar com as energias regentes daquele lugar, você ir para o mar. A gente é muito privilegiado aqui em Fortaleza, mas todo lugar, todo mundo do Brasil que está assistindo a gente, cara, põe na tua agenda, irmão, vai para uma cachoeira. Aquilo ali é como se fosse, tem um afinador de violão, aquilo ali é um diapasão que toca e refina a tua frequência. Sim. E as pessoas se esquecem do poder da natureza do nosso despertar. Tem conhecimentos, Marcos. Eu nem estava comentando a gente começar a fazer um curso desse, né? Para poder ajudar quem ajuda as pessoas, né? Por exemplo, um banho de leite mogido em uma água de fonte. Vai chocar, mas é excelente. Um banho de merda de vaca com água de cachoeira. Isso é fundamental. Uma colherzinha. Você pega um balde de água da cachoeira, bota uma colherzinha, fresco, tem que ser fresco. Bota ali dentro e mexe. Depois você tira com a água da cachoeira. É fantástico. Banho de caldo de cana. Eu ia falar, tu não ia falar. Banho de caldo de cana. Energização. Lavar o ori com água de coco fresca, verde. Dependendo do ori também, água de canjica branca. Água de canjica branca. Você pega a água de coco e macera boldo fresco. Entendeu? Aí a pessoa chega assim, não, eu tomo banho de alecrim. Toma um banho de cravo. Meu irmão, deixa eu falar pra você. Cada erva tem um fundamento. Um processo de obsessão, um processo de perseguição espiritual, ou um processo de que você ficou com measmas relativos a um trabalho que você... Tem que ser pancado o banho. Não vai resolver alecrim, não vai resolver manjericão, não vai resolver cravo. Então, é o que eu digo. Eu acho assim que o terapeuta ele tem que encontrar... o talento dele, tá tudo bem. Isso. Mas ele tem que se abrir para as suas práticas. Para autocuidado. Para autocuidado. Nem necessariamente você vai ser o mestre dos banhos, mas sabe os banhos que vão resolver seu problema? Então, assim, por exemplo, é a questão de você ter a hombridade de passar o problema para o terapeuta ou para outra pessoa se você não sabe resolver. Sim. 2, é o seu autocuidado. E para ter esse autocuidado, você não precisa arranhar o teu trabalho. Pai Bernardo, eu estou muito bem com a minha eteriatria, com a minha mesa radiônica. Ninguém está mandando você mudar o seu trabalho. Agora, procure alguém para te ensinar outras práticas de autocuidado. Então, por exemplo, na Quimbanda, né? Na minha casa, tem muitos terapeutas que eles não levam a Quimbanda para a terapia. Eles têm a Quimbanda como autocuidado, como aprendizado, um contato com a força da sua ancestralidade. Para se encontrar com a ancestralidade, mas não tem só esse caminho. Você tem que ter um cinto de ferramentas, porque não é brincadeira lidar com maldição familiar, com obsessões. Você tem que entender, por exemplo, quando é que você tem que usar elementos. Eu sempre falo isso porque é a mesma coisa, tá? A coisa tá vibrando, você tá vibrando alto e a parada tá vibrando denso, tem que ter algum elemento magístico, tem que ter alguma coisa física para que você desacelere a sua frequência e consiga acessar aquela coisa mais pesada sem que teu ectoplasma seja toda a ponte de densificação do teu corpo astral. Sim. E aí o que acontece? Muitas pessoas querendo vender, querendo manter o dogmatismo kardecista e católico, elas não são honestas de trazer para que é necessário elementos físicos, é necessário defesa. Você vê que casa é defesa, é assentamento. Sim. E aí, por quê? Porque isso é caro, porque isso mexe com as crenças, e aí isso aí lasca o pobre do terapeuta. Olha, eu te digo, o terapeuta e o macumbeiro, eles não são conhecidos pela potência que eles têm na minha crença, tá? Não só pela capacidade que eles têm de mudar a vida das pessoas, mas pela capacidade que ele tem de mudar a própria vida e se manter íntegro. Isso, perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, se não faz sentido esse caminho espiritual se você perdeu-se da cosmoética aí. Não faz, assim, eu, Bernardo, não acredito em terapeuta e macumbeiro liso que levante a vida de ninguém. Eu não acredito. Então, para você levantar a vida de alguém, você tem que estar sua vida equilibrada. Eu falava isso muito. Você é terapeuta, você tem que estar bem do seu físico, tem que estar bem na sua saúde, tem que estar bem no seu relacionamento, senão você tem que... Coisa, um macumbeiro que diz que está fazendo um trabalho, ou um espiritualista que diz que está fazendo um trabalho do Dia dos Namorados. Cadê o seu? Cadê o seu? Você é feliz? Você é feliz no seu relacionamento? Não. Então cala tua boca, vai resolver teu BO. Eu vou fazer um ritual de prosperidade. Cara, ritual de prosperidade. As pessoas têm um romantismo
com essa questão da prosperidade. Então, eu vou fazer prosperidade, são só elementos bonitinhos. Então, é uma coisa de expansão. Cara, ritual de prosperidade é o trabalho mais pesado que tem. Porque você tem que ver cada rua trancada, cada obsessor que tá ali. Maldição financeira. O que é que tranca? São várias coisas. Maldição familiar. Financeira. Memórias de perda. Memória de perdas. Ancestral que morreu na seca do 15. Ancestral que não aceita prosperidade. Cobradores. Familiares. Cobrador familiar, cobrador de outras vidas. Entendeu? Aí você tá querendo resolver tudo. Votos de pobreza, o cara foi padre em outra vida. Votos religiosos de pobreza. Olha o tanto de bolsão que tu tá se metendo pra mexer com a prosperidade. Aí tu vai lá na prosperidade, bota lá 50 inscritos e vai entrar nesse turbilhão e depois quer tomar um banhozinho de cravo. Não tem como. Não tem como. Não. Então você não abriu a vida de ninguém. Eu que também faço trabalho de portais, a Tereza é testemunha do assédio extrafísico que eu recebi. Assédio extrafísico que eu recebi, assim, é de ondo. Eu até contei, acho que algumas vezes aqui, talvez nas minhas mentorias, que o Portal 4/4 estava tendo sobreposição de realidades. E o pai José falou, meus enfios, não faça esse portal, porque eu já tava com diarreia, com febre, com tortura, de assédio extrafísico. E eu disse assim, olha, se o meu mentor mandou fazer, eu vou fazer, nem que eu morra. E eu fiz, quase morri, mas deu certo. E hoje... Morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Recebo os relatos. Eu recebi de pelo menos 5 pessoas diferentes. Cara, minha vida mudou. E eu lembrei do que tu falou no portal. Cara, depois daquele dia, minha vida mudou. Aí hoje eu entendo o porquê do assédio extrafísico, porque foram várias pessoas que participaram e que me relataram mudanças gigantescas na vida delas. E às vezes a gente nem sabe disso, a gente faz lá o portal. Vou falar um negócio que aí vai negar, o pessoal vai ficar chateado, mas vou dizer. Olha, espiritualista, e eu tô englobando espiritualista, englobando Pai de Santo, tô englobando macumbeiro, parará. Tudo. Todo espiritualista, terapeuta, parará. Eu não sofro ataque. Parabéns, seu trabalho é totalmente inútil. Não existe isso, não. Seu trabalho é totalmente inútil. Porque se seu trabalho for útil pra alguém ou pra alguma coisa, pra um propósito, você sofre. Eu brinquei falando nos podcasts. Agora você começou a trabalhar para espiritualidade, né? Tá sofrendo ataque, as coisas estão paralisadas, tá sofrendo assédio, as coisas estão difíceis. Sorria, você está sendo filmado pela Matrix, ela não pode te controlar, então tenta te derrubar. É isso aí. É óbvio, se você não sofre ataque e as coisas estão vindo, é porque a oposição tomou de conta. Quem manda nesse planeta é a oposição. Tu acha que tem mais espírito de luz ou obsessor aqui nesse planeta? Esse planeta é da luz, não, tem conselho evolutivo, Jesus comanda o planeta. Não é bem assim, pessoal. Então isso que ele tá falando é pura verdade, só que para você subir uma montanha, você tem que enfrentar essas resistências no processo. Aí o terapeuta não tem esse entendimento, aí chega na mesa do jogo, e aí tu observa isso e vai orientar nesse processo. Bernardo, das tuas vivências com Exu é pura sabedoria. É aquele ancestral divinizado, aquele que viveu, se divinizou pela condição humana e como... aquele que enfrentou a temporalidade da sua época. Então, Exu é marcado por ser irreverente frente às normas e dogmas. Sabedoria é aquele cara que viveu a vida e transcendeu a vida. Traz pra gente, qual é a sabedoria de leveza com a vida que Exu trouxe tranca-ruas, através da tua mediunidade, que hoje tu percebe que mais falta em quem busca o caminho espiritual? Cara, é assim, primeiro... alguns ensinamentos que para mim mudaram a minha vida, né? Que mudaram a minha vida. Ele disse assim, 90% das coisas que você sempre temeu na sua vida nunca chegaram a acontecer. Quantos mais 90% você vai perder de vida? Por conta de medo. E a outra... Excelente, adoro. E a outra foi assim, se o que você teme acontecer, qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Você vai ver que seus problemas são desse tamanho. Exatamente. Entendeu? A gente joga ansiedade, joga tudo, né? E outra coisa que ele me falou muito é assim, se você não se acha merecedor de transformar a sua própria vida, você não é merecedor de transformar a vida de ninguém. Se você não se acha merecedor, e ele falou, não se esconda atrás de falsa modéstia. Reconheça o seu valor. Reconheça o seu valor. Porque isso é uma vibração de plexo solar, cara. Existe uma grande diferença entre humildade e escassez. A escassez, a humildade, ela só é humildade quando eu tenho a possibilidade de não ser humilde. Onde a humildade é uma escolha.
Eu escolho ser humilde. Questão de humildade financeira, mas é mentira. É porque você não quer encarar que você não tem coragem de ser próspero. Então, para você não se decepcionar com você mesmo, você prefere nem ir atrás e se esconder atrás de uma humildade. Não, minha vida é porque eu sou uma pessoa muito humilde. Não, você é covarde. Você só é covarde. Você tá com medo de se frustrar. Ou seja, o aprendizado principal que Exu traz para a vida de quem tá na espiritualidade é o aprendizado Autorresponsabilidade. da verdade e da queda das máscaras. Das máscaras. Então, da sua própria máscara. Da sua própria máscara. Dos seus auto-enganos, porque o que é isso aí, Bernardo? Exu, ele destrói as histórias que você conta para si mesmo para não se renovar e para não crescer, para não prosperar. É o caos. É o caos. É um dos Exus, né? Não lembro qual foi, não sei se foi Sete Covas, ele falou assim: Exu é o operário do caos para encontrar todas as sombras do seu ser. Então ele é o operário, ele organiza o caos, porque a gente não vai colocar a nossa sombra para fora quando tá tudo maravilhoso. Mas quando o caos acontece é que a nossa essência espiritual é testada. Então Exu é essa força, né? Então essa força do... E a melhor dica que eu falo para quem quer se conectar com o Exu: não emburreça seu Exu. As pessoas têm a necessidade de emburrecer o preto velho, de emburrecer o Exu, né? Então, porque o Exu, ele não sabe o que é um celular, ele sabe o que é um celular. Ele não tem necessidade de mexer em um. Entendeu? Ele não tem necessidade de ganhar um, como tem nas redes sociais, o Exu ganhando celular. Mas ele não precisa dizer: meu filho, aquela bichinha que você mexe. Me diga uma coisa: o Exu só tá na Terra, ele só tem contato quando você tá incorporado? Não. Então ele sabe o que é a porra do telefone, ele sabe o que é a porra do computador. Ele sabe, não emburrece Exu. Mas o Exu não pode falar sobre conexões neurais, porque Exu não entende disso. O meu entende. Mas... O meu discutiu um dia desse com o médico. Mas o que acontece? Isso é que é importante. O arcabouço psíquico do médium, o seu conhecimento, facilita, porque ele está usando o teu subconsciente, às vezes até tua sabedoria transgeracional das tuas encarnações passadas. E aí o que é que eu percebo, né? Foi criado arquétipos muito inflexíveis, então o Exu tem que ser assim, tosco, não sabe de nada, é o Exu do século XV com cartola. E aí se limita a expressão mediúnica pela crença limitante do canal. Sim. Mesma coisa, o preto velho que vai aí, gente. Então, assim, ele pode optar por falar assim para honrar a ancestralidade dele. Mas aí eu já vi críticas porque um preto velho não fumava cachimbo. E aí? Tem gente que fala assim: Bernardo, se eu me iniciar na quimbanda na sua casa, eu sou obrigado a fumar e a beber? Não. Não. O seu Exu vai arranjar um jeito de trabalhar com você. São elementos mágicos, eles não bebem e fumam por vício. É claro que se o médium já beber e já fumar, aí ele aproveita da história, né? Mas a minha esposa, por exemplo, ela não fuma. A pombogira dela não traga. Sim, só o elemento. Não traga, ela faz a magia e apaga. Exatamente. Acabou. Entendeu? Cachaça, você pode colocar, como eu já vi, coloca a cachaça aqui do lado, bota os elementos, sopra e pum. Soprou, acabou. Já foi. Entendeu? Então o Exu, primeiro que ele não vai ser surpreendido. Nossa, então quer dizer que agora eu não posso beber e fumar? Óbvio que não. Ele te conhece antes de você nascer, né? É interessante. Isso é um contrato encarnacional. Ele é responsável por manter o seu contrato encarnacional, o seu plano de vida sempre vivo dentro de você. Então, aquele espírito está te acompanhando, né? Então, é necessário trazer esse estoque, que para nós é óbvio, mas para as pessoas não é. É o teu guia, teu companheiro. Então, é criar essa ligação. Então, não tem nada a ver com a quimbanda. Não esqueça que... Olha, Exu não pertence a nada. Exu, ele é livre. Ele é uma faixa de frequência, tá? É como assim, todo mundo que vibra aqui na 93.9... Exu. É Exu. E aí vamos definir isso, né? Ver se tu concorda com a definição. Se ele tá nessa frequência 93.9, ele vai ter as chaves necessárias para acessar as realidades do umbral que precisam ser trabalhadas para resolver o seu problema. Isso aí. Tá? Então, por exemplo, ele está dentro dessa faixa de frequência. Essa faixa de frequência, ele fala da consciência do espírito, da consciência do serviço daquele espírito, da potência daquela faixa de frequência. Tá? Mas ele não fala, por exemplo, da individualidade do ser. Fala como é que essa individualidade ela vai se expressar no todo. Num trabalho dele, da falange. No todo, né? Mas o teu Exu Caveira, ele pode, por exemplo, ter um critério moral e ético completamente diferente do meu tranca-ruas. Ele pode ter um entendimento, pode falar de coisas ligadas ao astro que o meu tranca-ruas não domina. E não tem problema nenhum com isso. Né? Agora, entendendo que Exu não tem nada a ver com demônio, Exu não tem nada a ver, até porque
O Exu não pertence à Quimbanda. A Quimbanda é um culto ancestral que codificou a forma de tratar essa frequência de maneira mais assertiva. Na tua experiência, Bernardo, então a Quimbanda tratou isso. Todo mundo no planeta tem Exu e eles vão se manifestar lá na Ásia de modo diferente. Qual a tua experiência com essas energias em outros planetas? Existem falantes diferentes? Ou em outros países? Existem falantes diferentes? Tem falantes diferentes. Tem, por exemplo... porque nada é surpresa. A gente pensa que a gente se governa, né? Não tem governo. Tem não. Agora, vamos lá. Eu tenho um guia chamado Tranca-Ruas. Esse guia, se eu fosse por um caminho de, por exemplo, kardecismo, ele ia ser Dr. Bartolomeu. Então ele ia se moldar a sua crença. Ele vai se moldar. E quando tiver cachaça uma chave do umbral, ele mudaria o arquétipo, você nem tá sabendo. Não tá nem sabendo. Entendeu? Então, ele se modela, ele se molda, né? Agora, existe tanto é que tem pessoas que são iniciadas na Rússia e vem um tranca-ruas. Porque já estava desenhado pela ancestralidade daquela pessoa. Por quê? Entendamos que a Quimbanda é a junção do culto da África subsaariana aos baculos, bantus, né? Aos povos ameríndios e à bruxaria europeia. Juntou vários braços. A bruxaria europeia. Então, europeu pode ter um baculo, pode ter um ancestral, óbvio. Pode ter um Exu, óbvio. Não traz a bruxaria europeia? Sim. Claro que tem. Claro que pode. Sim. Né? E ele vai se expressar de uma forma onde ele possa ser entendido, compreendido. Então, muitas vezes, assim, a obrigação da comunicação é do comunicador. O Exu, muitas vezes, ele é conhecido por exemplo, falar de uma maneira mais esdrúxula, vamos dizer assim, porque as pessoas não vão entender. Tem gente que, se você vai arrodear, ouve-se por acaso um pé do rasto errante, que o cara não vai entender. E eu acho que também tem uma questão frequencial, né? Porque se Exu tá nessa faixa de frequência, ele tá vibrando nesse quantum de energia e ele vai se comunicar utilizando a interface vibratória da dimensão que ele tá. Às vezes... Então ele vai ter esse processo. Não adianta. Olha, aí depois eu fiz a formação em psicanálise, não sou psicanalista, né? Às vezes, se você complicar demais e arrodear muito, a pessoa vai entender que ela estava certa. Ele lhe mandar pra puta que o pariu é a melhor cura que você pode ter. Quando ele manda seu irresponsável, fela da puta, tem como você justificar que ai não, ele quis dizer, ele arrodeou. Não, ele é reto. Pá, você tá errado, você tá errado. Ele tá errado, exatamente. Não tem como. Entendeu? Então assim, não tem esse arrudeio. Não tem, é direto. E é engraçado como a gente tem como até o próprio guia, o próprio Tranca-Ruas já falou no terreiro, como nós somos facilmente enganados. Sim. Então, se vier um guia falando a palavra crístico, luz, amor, e vier com uma roupagem ocidental e falando um português bonito, pode ser o pior quiumba, as pessoas vão respeitar e acreditar. Agora, se vem o Exu mandando todo mundo pra puta que o pariu pra resolver, não, é um espírito atrasado. Para você ver como nós somos facilmente enganados. Aí vem aquele conceito que tu traz até no teu livro, né, de bem e mal, de dualidade, onde esses conceitos, eles estão muito enraizados em coisas que realmente não se traduzem em fazer com que aquele espírito cumpra o seu plano evolutivo, que para mim isso é o que há de melhor. E não necessariamente para o Bernardo cumprir o plano evolutivo, eu tenho que passar a mão na cabeça do Bernardo. Eu vou ter que tirar ele do banco. Eu vou ter que dar uma tristeza no banco para ele poder ver que o amor tá lá. Eu vou ter que trancar o caminho porque eu podia ganhar uma promoção e viajar para outro país, que foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu tenho essa compreensão de entender que, meu irmão, se eu não tivesse trancado meu caminho e eu tivesse perdido tudo na minha vida, eu não estaria onde eu tô hoje. Sim. Então, o que é bem e o que é mal? E será que nós estamos em uma posição de conseguir ter esse entendimento? Aí vem a humildade espiritual. Cara, eu não tenho uma visão panorâmica do Tranca-Ruas, então eu vou entender que aquilo que está acontecendo é melhor para mim. Isso não é resignação, isso é sabedoria. Resignação é você ter possibilidade de mudar para melhor, de reorganizar a situação e você se acomodar. Agora, você entender que talvez naquele momento você não tenha a sabedoria para ter a compreensão do porquê que aquela dificuldade aconteceu, é você estar coligado com um nível mais transcendente da tua essência. Então, Exu, ele é sempre essa força para cumprir o contrato. Aí ele vai respeitar a crença. Ele está lá na Rússia, ele vai respeitar a crença se o cara for para uma religião mediúnica. Mas quando ele vai para Quimbanda, ele vai para essa roupagem. Então, Bernardo, deixa eu ver se a gente chega nesse entendimento.
Quando eu falo de uma falange, 7 encruzilhadas, eu falo de 7 portais, de 7 vibrações, de caminhos. Então aquilo é uma chave que aquele espírito tem. Isso. Então ele pode se manifestar como o Dr. Bezerra, mas ele tem a chave 7 encruzilhadas. Sim. Da mesma forma, ele pode ser um mentor espiritual lá do Japão, mas ele vai ter a chave 7 covas, porque cova tem em todo lugar, Sim. onde se enterram os mortos. Então ele vai ter a chave de abrir as covas. Se você notar, Então, os os 7 nomes reinos de Quimbanda, São chaves. os 7 reinos que dão origem aos nomes arquétipos e sincréticos dos Exus, vamos lá. Primeiro reino, a Calunga Grande, Má. Segundo reino, Almas. Terceiro reino, Cruzeiros. Quarto reino, Encruzilhadas. Quinto reino, Lira. Sexto reino, Mata. Sétimo reino, Cemitério. Tem em todo lugar. Isso que eu ia dizer, permeia todas as culturas. Permeia. Todas as culturas. Ou seja, a Quimbanda ela foi na raiz. As chaves vibratórias que esses caras têm para acessar realidades do umbral para resolver o nosso problema. Começa na vida e termina na morte. É cíclico. Começa na Calunga e termina na Calunga. Calunga Grande, Calunga Pequena. Entendeu? São 2 reinos onde muitas almas são sepultadas. Entendeu? Então, Calunga é Exatamente. Calunga. Então, esse Exu, por exemplo, um Tranca-Ruas. Por que ele recebe esse nome? Porque na Europa existia um personagem chamado Tranca-Ruas, que era o dono da rua. Ele é que dizia quem passava e quem saía, quem entrava, quem podia entrar, quem não podia entrar, que defendia os comerciantes, que não deixava ninguém assaltar aquelas pessoas. Era o dono, era o valentão da rua. Então, como esse Exu, ele traz esse arquétipo, essa legião, essa falange, traz esse arquétipo de proteção dos caminhos. Então ele precisa ser forte para reger o caminho do filho. Isso. Então ele recebe o nome arquétipo de Tranca-Ruas. Tranca-rua, exatamente. Entendeu? Então, por exemplo... Caveira vai representar, os caveiras vão representar os ossos, que é aquilo que permanece no corpo, a ancestralidade. Então aí... Fala de ancestralidade, fala daquele Exu que tem a grande capacidade de tirar aquelas consciências que ainda estão muito ligadas na matéria. Na matéria. Então ele tem chama de o mistério dos 7 palmos, né? O desenlace dos corpos, né? Que ficam apegadas vendo o corpo decompor. Então o caveira ele tem a possibilidade de tirar aquela energia de lá. Aí você vai ver, por exemplo, um dos Exus que me acompanha, carniça. Então ele vai ser especialista na depuração, na carne podre, no processo de transmutação de memórias ancestrais. Agora uma coisa interessante, Bernardo, já que a gente está falando de falanges, por conta de livros, né, de psicografias e de determinadas falanges que ficaram muito famosas, eu acredito que muitas pessoas bloqueiam acesso a muitas outras energias de falanges. Eu percebo isso porque no meu trabalho com o Robson vem Exu Urubu, Exu Corvo, 7 covas, que não são muito falados, né? Então a gente tem, por exemplo, Exu Tarântula, Exu Matança, 7 facadas. Por que esses Exus não se apresentam? Eles são mais densos, têm uma energia diferente ou é imaginário popular que não permite? Marketing. Marketing. Olha, numa gira, por exemplo, mais uma vez, eu não estou generalizando, Sim. mas das casas muitas casas que eu conheço que a gente vê por aí. Se você for, por exemplo, numa casa em qualquer lugar do Brasil, casa de Umbanda, quando essa casa entende muito, a sua que você está me assistindo pode ser exceção, para não querer comprar briga, na maioria das casas, se naquele terreiro as pessoas entenderem de 16 Exus... É muito. É muito. Então, por quê? Porque Tranca-Ruas todo mundo sabe ponto. 7 encruzilhadas todo mundo sabe ponto. Tiriri todo mundo sabe ponto. Né? Aí é bonito, todo mundo canta deu meia-noite. Agora cante aí um ponto de 7 lombas. Exu Matança. Tu é doido. 7 facadas. Entendeu? Exu da morte. Pombogira, eu tava oraculando pra uma moça que vai querer se iniciar em nossa família agora. Aí ela não sabia, ela trabalhava com pombogira e tarará, querendo saber, confirmar a pombogira dela. Pombogira 7 covas, Pombogira das 7 covas do Cruzeiro da Calunga Grande. Ou seja, um cruzeiro do mar e as cova no Cruzeiro do Mar. Vixe Maria. Olha a especificidade. né? Uma pombogira 7 covas. Aí lá vai eu ter que me concentrar para entender um ponto. Nem eu sei o ponto das 7 covas. Nem eu sei como é que eu vou fazer Pombogira isso. 7 covas. Entendeu? Então, para você ver como depois de tanto tempo de experiência, a gente é surpreendido. Exu Brasinha, Pinga Fogo, 7 Brasas, são tantas frequências de energias, eu só noto que é só Tranca-Rua, Tiriri, Marabó, Capa Preta, 7 Cruzilhadas, são só bota de 10 falando de Exu, mais ou menos. É só isso. Tem muito mais. Muito mais. E aí o que acontece? Como está no inconsciente coletivo, também tem terapeutas que chegam lá e falam assim, Pai Bernardo, eu queria confirmar meus Exus, tá bom. Com qual Exu você trabalha?
Aí, olha, geralmente eu trabalho com 7 encruzilhadas. Aí eu vou jogar. Pô, 7 catacumbas. Sério? Sério. Mas é porque no meu mental vinha 7 encruzilhadas. Não, vinha 7. E como que você conhecia as 7 encruzilhadas, exatamente. você ligou. Exatamente. Eu tenho uma história interessante, né? Eu trabalhei com muitos Exus e eu nunca ouvi falar de Exu carniça. E passou vários dias e tal, eu passei o negócio do Exu carniça, meu corpo inteiro adormeceu, comecei a ter pressão baixa e entrar em sessão de corporação. Tipo, você precisa estudar para que abra-se a ressonância para você entender o que está no seu campo. Senão ele vai respeitar seu grau consciencial, vai botar uma coisa parecida e você vai acessar... Alimentar aquilo, exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu já vi pessoas de Quimbanda falando que tem algumas falanges que trabalham dentro daquela faixa 93.9, vai lá na 91, que são mais pesadas, que é difícil assentar, por exemplo, Exu Matança, 7 Facadas, que vem de uma linha de assassinos, alguns Exus, 7 Sombras, 7 Trevas. Isso procede ou não? Existem hierarquias que trabalham lá no espectro mais baixo e que podem ter uma energia mais densa, ou isso não tem nada a ver? Então, vamos lá. Os Exus, eles se caracterizam pela sua potência de trabalho. Sim. Né? Como você bem falou, todos os Exus, eles são generalistas e especialistas. Então, é como se eles fossem todos clínicos gerais, mas eles assumissem, em certo critério, uma especificidade. Então, por exemplo, Tranca-Ruas, dono da minha casa, Tranca-Ruas da Lira. Então, ou seja, a Lira fala de comércio, de banco, de lotérica, de cabaré, ela fala de delegacia, fala de presídio, fala de manicômio, né? Então, por quê? É a prosperidade desvirtuada. A prosperidade, todo o reino, ele tem uma polaridade positiva e polaridade negativa. A dualidade. É a dualidade. Exatamente. Então, o que acontece? O dinheiro é responsável por isso? Não. A ganância, sim. É o fator humano. É o fator humano. Não é energia monetária. Então, se você chegar, por exemplo, na delegacia e perguntar quantas pessoas estão aqui por conta de dinheiro, talvez 80% das pessoas levantem a mão. Isso. Então, é a negatividade do dinheiro. Perfeito. Né? Então, ele é especialista em quê? Casos de justiça, ele é prosperidade, problemas de saúde mental, brigas de família, sexualidade, problemas sobre sexualidade. Que é a energia da lira, entendi. Abrir e fechar caminhos, controlar e trancar também essas polaridades. Trancar e resolver. Beleza. Massa. Mas ele pode fazer um trabalho de desobsessão pesada? Claro! Sim. Ele pode fazer uma demanda pesadíssima. Claro. Aí ele vai usar o fundamento da lira, vai deixar a pessoa doida. Então a pessoa que quer, por exemplo, digamos que vem um bandido lhe assaltar na tal rua, ele já sabe. Então ele vai lá e, cria uma demanda pro cara, passar mal ali. Ficar doido e correr no meio da rua, vir uma assombração. Entendeu? É uma demanda isso. É uma demanda. Então vamos lá. Então eu quero dizer o seguinte, essa é a especificidade de Tranca-Rua da Lira. Então, por exemplo, o Exu Matança, ele é generalista para algumas coisas, é um grande especialista em outra. Que dentro de uma moralidade, para a maioria das pessoas, dentro de um conceito católico cristão, seria... É um Exu pesado. Exu pesado. Mas caracteriza o que é Exu pesado. Exato. Se ele vai ter a mão pesada pra cortar coisa errada na tua vida, isso é ruim pra você? Agora a mão também abre caminho. Abre caminho e também vai ter a mão pesada pra quando você tava fazendo coisa errada e tá se negativando. Sim. Então, isso é o que eu queria esclarecer. E talvez esses outros Exus, né? 7 Covas, Exu Coveiro, Exu 7 Facadas, eles não aparecem porque as pessoas não têm conhecimento e também porque elas não têm arcabouço, têm medo do imaginário popular. Tem medo mesmo, né? Exu Sombra, Exu da Morte. Né? Por exemplo, tem o Exu da Cruz. Né? Exu Cruzeiro. Não conheço esse teu Deus, nem tampouco a tua luz. No portão do cemitério à meia-noite, Saravá, Exu da Cruz. Bacana. Rapaz, o cara, se ele tiver um conceito religioso muito forte, cristão, ele vai dizer que esse Exu é o quê? Eu não reconheço esse teu Deus, etc. Mas que Deus é esse que ele tá falando? Exato. Do Deus cristalizado numa moral cristã, aquele Deus lá que mandava matar outro povo? É esse Deus que julga as orientações sexuais da pessoa? Então ele tá questionando... Eu não conheço esse teu Deus. Exato. É o que? O conceito de Deus, e que quando a gente vai estudar, vai ver que é um bocado de extraterrestre que baixava lá e que manipulava o povo, um bocado de arconte, de entidade. Então aqui a gente consegue ter esse papo mais de alto nível com a galera, que a galera aqui estuda mais. Então, ou seja, o próprio imaginário popular pode dificultar que certas hierarquias possam chegar nas pessoas. Sim. Porque porque esse Exu é mais pesado, Rapaz, uma vez... Eu tenho o terreiro ele é filmado, né? Porque agora... Então tem 2 câmeras no terreiro com áudio e tudo.
E aí quando eu tenho tempo eu vou dar uma olhada na gíria. Quando alguém diz, pai, aconteceu isso aqui na gíria, eu vou dar uma olhada, né? Lá no terreiro tem áudio, tem tudo. E, rapaz, eu vejo a cara das pessoas quando aparece um Exu cantando ponto assim. Rapaz, as pessoas mudam o semblante. Mas eles fazem isso justamente para tocar na ferida das crenças dela. Isso é uma coisa legal de se falar. Enviado do Satanás. O que eles querem fazer ali? Eles querem questionar. A Radassa perguntou, não foi? É verdade que a Maria Padilha é A mulher de luz, mulher do diabo. qualquer diabo, né? O que é diabo? Existe diabo. O que é o diabo? O diabo tá no coração da pessoa que se negativa e busca prejudicar o outro. Não existe essa entidade. Então, na verdade, esses pontos... E aí isso é interessante. Eles estão afrontando o enraizamento das crenças limitantes do imaginário popular. E Exu como uma figura de rebeldia e reverência. Sim. Porque o Exu ascensionou por quê? Porque ele não aceitou o conselho kármico. Cara, quando uma pessoa desencarna, pra você de casa entender, sabe o que acontece se você desencarna? Aí vem um túnelzinho branco, a túnel branco, aí vem uma galera vestida de mentor, olha o que você fez, você matou fulano, você matou Beltrano, etc. Aceita reencarnar, filho do seu antigo algoz, e aí você vai com a sua crença limitante, e aí você entra nesse conto do vigário. Cara, tu imagina, Tranca-Rua desencarnou e vem um cara dizendo, eu o quê? Vá pra PQP lá, vou reencarnar por causa disso. Tem uma história bacana. Uma vez eu fui em Salvador. Eu tava em Salvador. E aí eu já tinha conversado com esse médium e tal, um médium muito bom. E ele joga tarô, mas ele nem olha pra carta. Ele tem evidência. Então ele olha pra você e vai lançando as cartas sem olhar pra carta, sabe? E ele começou a adivinhar uma porrada de coisa da minha vida. O cara é bom. Aí ele, rapaz, só tem um negócio aqui contigo, cara. Aí eu, pode dizer. Tu já foi templário. Aí eu, foi. Que legal. Sabia não? Não. Nunca fui atrás disso, não. Nunca fui atrás de regressão, nunca fui. Já tenho meus belos de hoje pra ir atrás de belos passados. Ficou pra... Gostei. Aí ele, tu já foi, cara. Poxa, cara. Aí qual é o problema? Pô, cara, guerras, né? Deve ter matado tanta gente. Eu, tá bom. E ele se assustou com a minha reação. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas e em relação a karma, se preocupa não? Meu amigo, deixa eu lhe falar um negócio. Deixa eu lhe dizer um negócio. Se você estiver falando algo que proceda realmente na minha vida. Considerando que procede. Considerando que isso tenha fundamento. Se eu era templário e matei, se eu não matasse, eu era morto? Sim, foda-se. Então quer dizer que o seu cultura da época deixar matar? Uhum. E a cultura da época que casava com o sobrinho, tu até fala de que José casou com Maria, que era sobrinho. Eles que reencarnam e buscam terapeuta, amigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Exato. Né? Até porque essa história de karma, que é um assunto depois interessante que a gente, noutra oportunidade, a gente pode ir. É um assunto, o karma vem de um sânscrito presente num livro chamado Bhagavad Gita, de mais de 5.000 anos, que ele decorre 772 páginas para explicar o que é karma. Aí vem o kardecista, numa visão limitada, e diz que karma é causa e efeito, e não é. Uhum. Né? Não é só isso. Não, imagina a profundidade do que eles querem dizer com isso, exatamente. Então, se eu pudesse, impossível simplificar, mas se eu pudesse dar um spoiler, isso tudo é o seguinte: se eu não sentimentalizo, eu não me ligo ao karma. Então, por exemplo, não é sobre o que eu fiz com você, é sobre o que eu senti em fazer isso. Então, por exemplo, eu fiz uma coisa com você que você achou ruim. Sim. Se eu falar e falar, foda-se, o problema é seu, vai abraçar uma árvore e se cure, eu tô livre de karma. A energia vibratória que pega é a... Exatamente. É o sistema de retroalimentação. Por que a Matrix medo, cria culpa? Sem culpa, sem raiva, sem pena. Isso. Sem medo, sem culpa, sem raiva e sem pena. Isso, inclusive, é um conceito dos guerreiros Toltec, a impecabilidade, a loucura controlada, a frieza dos caras não ter emoção e realizar o que tem que fazer pra despertar e pra sair pro espírito. Acabou. Agora imagina neutralidade, seguinte, exatamente. Suponhamos que eu e o Marquinhos já temos sido templários. Cara, a gente tem que entender que era a nossa consciência da época. E o que você acreditava, você não estava com culpa de fazer aquilo? Eu estava em paz. Não tinha culpa, eu estava em paz de fazer aquilo. Eu ia matar e morrer pela minha crença. Exatamente. Se eu não matasse, eu morria. Isso. Aí eu vou carregar karma. Mas aí esse é o implante holográfico da Matrix. Eu vou jogar a culpa eu vou jogar a culpa em você para que você reviva os BOs do passado que não deveriam ser abertos com
essa crença católica e dogmática e te aprisionar na roda de Sansara. E Exu é quem vem romper isso. Eu acho que isso é fenomenal. As pombagiras, esse arquétipo que se fala das mulheres, liberdade. é porque elas eram irreverentes frente ao seu tempo e por isso não foram pegos pela roda de Sansara. Esses mentores espirituais, eles eram irreverentes. Eles não aceitavam esse dogma, esse catolicismo, essas crenças limitantes e por isso não foram pegos pelo sistema encarnacional da Matrix. E aí, eu sempre trago esse questionamento para as pessoas. Você acha que tem alguém que faz mais mal do que político? Em termos coletivos? Em termos de impactos, quando ele rouba uma coisa que é pra saúde, quantas pessoas morrem? Esses caras não têm culpa nenhuma. Você tá vendo algum deles morrendo agora? Sim, todo ato vai ter consequências, mas não é pegou, bateu, caso e efeito, bateu, levou. O que realmente aprisiona e densifica, sim, existem as consequências das suas ações, mas cedo ou mais tarde elas te encontram. Agora, se você entra na culpa, isso é milhões de vezes maior, e é esse fator que falta o pessoal entender na lei do karma, a frequência e emoção. Se você faz algo da neutralidade, você não se entrelaça com isso. É até a história, por exemplo, e o que me surpreende muito com questão, muitas vezes, do kardecismo, eu honro muito o kardecismo, me abraçou. Fez parte da história, mas eu transcendi essa crença. Mas, por exemplo, tem gente que fala do kardecismo e não segue o que é na doutrina, né? Um kardecista morrer de chorar e entrar em depressão quando perde um ente querido, pra mim é a maior hipocrisia que pode existir. Ou falar de reforma interna e fofocar da mediunidade do outro. E julgar o outro. E julgar o outro, né? E falar da reforma interna do outro, por exemplo. Aí vamos lá, o que é que eu tô querendo também dizer com isso? Ou macumbeiro com medo de espírito. Macumbeiro com medo de demanda. E ficar com medo... Então, isso aí não faz sentido. Não sabe sentido. Brincar, não desce pro play. Não desce por isso. Com medo de demanda do quê? Ai, meu fulano me magiou. Agora, assim, fala de karma. Cada gente gosta de falar de karma. Porque você tá assim, porque não tem encarnação. Parará. Cara, me diz uma coisa, bicho. Vamos lá. Livro Nosso Lar. Até quem tem preguiça de ler, tem um filme. Nosso Lar. Quando tava lá, André Luiz foi para o umbral. O que levou ele para o umbral? Foi Deus que mandou ele para o umbral? Frequência dele. Física. Frequência dele. Física. Frequência dele. Tanto é que depois ele começa a trabalhar na colônia, parará. Aí vem uma porra da Matrix do caralho, porque tem que trabalhar pra ter casa. Pra ter bônus hora. Pra poder ver embaixo parente. Aí ninguém entende que também é uma Matrix aquilo ali. É a Matrix, né? Exato. E eu acho chato pra caralho. Se me mandarem pro nosso lado, ficar ouvindo aquela porra daquele a gente vai pra graminha verde. A gente vai pros Merkaba de Santa Esmeralda, do Sete Covas, Sete Trevas, Tranca-Rua. Não dá não, vamos brincar, né? Me mande pro seu inferno que é mais legal. E aí o cara chega, aí ele tem direito, depois de horas trabalhadas, de ver a família. Quando ele vê a família, ele encontra lá a mulher que já está casada com outra pessoa. Ele tem uma ira, automaticamente ele é levado de novo para um umbral. Frequência. Entendeu? Então é estado de consciência, é frequência. Estado de consciência. Alguém mandou ele pagar aquele karma? Não. Quem se ligou ao karma? Do arrependimento, o karma da avareza, o karma... Isso é muito importante. O universo não entende sofrimento como moeda de troca. Você fez muito, prejudicou a vida de milhões de pessoas. Cara, o universo vai te impulsionar a tu servir, a tu curar, a tu ajudar, a tu destravar caminho. Não existe isso ficar sofrendo por isso. O que faz a pessoa sofrer é a culpa. Aí ela entra nesse padrão frequencial. Cara, não existe isso. É só a gente ver até algumas psicografias bacanas de Exu. Meu, os caras fizeram horror a eles pela culpa, pela frequência, pelo apego, pela raiva. Mas depois os caras despertam, os caras vão abrir caminho, vão despertar. Marquinhos, hoje em dia é muito fácil. Olha... Nós vivemos num período, até gravei um vídeo estudar. Eu gravei até um vídeo desse no YouTube. No YouTube não, no Instagram, desculpa. Que fala assim, nós vivemos num dos períodos mais tranquilos da humanidade. Não tem doença, histórico. Vacinas, várias coisas. Então, rapaz, olha... varíola, né? Todo mundo morre de varíola, né? A gente vive num momento onde a gente não tem... Tudo bem, temos guerras isoladas pela consciência humana até ali. A gente não está passando... por um holocausto, a gente não está passando por uma Segunda Guerra Mundial, a gente não está passando por uma Primeira Guerra Mundial, a gente está passando por uma peste negra, a gente está passando... Então, cara, pensa na época, por exemplo, Europa do século XIV. Guerras, bárbaros... Era lixo, era bárbaros, eram invasões, era casamentos arranjados, era violência, não tinha polícia, patrulhamento, falta de saneamento básico. A peste tudo. Negra depois. E aí você vai julgar o cara que fez isso naquela época? Que todo mundo, inclusive, era normal andar com a espada e com a arma. Aí é sempre a gente com as nossas lentes imorais temporais, querendo navegar por tempos e utilizar dessa visão da gente. Então Exu nos convida a reformatar,
a olhar para as nossas sombras, a enfrentar os problemas, a não se acomodar, A não se vitimizar. não se vitimizar e até a sua morte como seu conselheiro. O que Tranca-Ruas falou para ti, Bernardo, foi exatamente o que os Exus falam: abrace a morte. Frente à finitude da vida, o que vai importar? Esse medo do julgamento ou tu fazer o que tu tem que fazer? E qual a pior coisa que você vai fazer? Se a morte é tu que espera todos, o caixão é o lugar de todos, ou a poeira, ou o mar, dependendo de onde for. Então, tem que realmente se empoderar desse propósito que vai passar tão rápido. Passar tão rápido. Também postei um dia desse no Instagram. Poucos são aqueles que têm coragem de descer para lutar na arena. Julgar da arquibancada é fácil demais. Eita, que frase boa. Meu irmão Bernardo, cara, que papo maravilhoso, sabe? Daria pra gente continuar horas e horas aí, mas muito obrigado por compartilhar conosco a tua história, os aprendizados, a base embasada da fundamentação da história, das religiões, e que bom que temos pessoas como você nas afro-brasileiras para trazer o estudo, ética e um trabalho sério. Então, não é novidade aqui, mas assim, a gente também tem a mesma metodologia do Bernardo. Meu irmão, isso aqui não é caso pra gente, não. Isso aqui é na macumba, não é com a apometria. E o Bernardo também, isso aqui não é na macumba, não. É com os meninos lá na apometria. Então, o Bernardo sempre é um irmão de confiança. Bernardo, muito obrigado. Cara, deixa aí tuas redes sociais pra galera te seguir e deixa um recado final de Exu pra esse pessoal que tá com medo de começar a sua jornada terapêutica. Vamos lá. Suas redes aí, Bernardo Oxóssi? @ Pai Bernardo Oficial, tá? @ Pai Bernardo Oficial. Você me encontra lá no Instagram, tá? Recado, gente, assim, procurem conhecimento, se livrem dos dogmas, se livrem das crenças limitantes, entendam que, a partir do momento que você entende que sua terapia é a única saída, isso é uma crença limitante. Isso é uma crença. A partir do momento que você acha que você resolve tudo sozinho, isso é uma crença limitante. Eu já vim aqui, por exemplo, para pedir ajuda pro Marquinhos e pro Robson. Olha, eu quero falar com o mentor daqui. E quantas vezes eu também fui lá no terreiro também para fazer a limpeza, que era um negócio mais pesado, né? Não, olha, um doente não ajuda o outro, né? É verdade. Então, abram a mente de vocês, procurem estudar, tirem da cabeça de vocês esses preconceitos bobos, né? E busquem Exu. Exu é vida. Lara e Exu. Ele falou uma vez Sim. no Instagram que eu achei muito sensacional. Leiam até aquilo que você não concorda. Leiam o que a Tereza tá falando. Obrigatoriamente. É isso. Isso eu concordo total. Leiam até O isso. que você concorda, você fica assim. Não, porque as pessoas têm mania de seguirem as pessoas que corroboram com sua visão, Isso. que fortalecem a sua visão, né? Rapaz, se você olhar o histórico do meu YouTube, são pessoas que não tem nada a ver comigo, assim, nada. Eu quero ouvir o ponto de vista. Inclusive, o programa Reconnect do Bernardo recebe padres, né? O seu programa Reconnect. Pastor, Padre, Hare pastor, Krishna, Hare- mormon, budista. Tudo. E com respeito Eu sempre. recebo com respeito lá, eu não tô no papel de tata de quimbanda, eu Tô tô no papel de perguntador. Entrevistador. Então, que maravilha. Tenham Exu na vida de vocês. Estejam sempre abertos para o novo. E sejam eternas metamorfoses ambulantes. Porque a cada passo do caminho espiritual a gente se reconstrói em um nível de complexidade maior. Porque a gente aprende e desaprende o que nos serve mais. É isso aí. Beijo no coração, pessoal. Dá o like nesse episódio do Partilha Estelar. Compartilha com todo mundo que aqui foi conhecimento de alto nível. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau.